Que Deus, Espírito Santo, aquele que nos dá a nova vida, aquele que nos mantém na fé, para que recebamos um dia a nossa salvação e vamos morar na pátria celestial, também nos conduza quando queremos meditar na sua palavra, especialmente na epístola que nós ouvimos hoje. Amém. Os queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, nos últimos cultos, a gente vem lendo capítulos da carta aos Hebreus. Hebreus era outro nome para o povo de Jesus, né? Os israelitas ou os judeus. E a gente enfatizou especialmente capítulo 11 e 12. E lá no capítulo 11, o apóstolo fala sobre a fé daquelas pessoas que viveram e morreram lá no Antigo Testamento, esperando que Deus cumprisse as suas promessas de mandar um Salvador. E aí no capítulo 12, que a gente viu semana passada, ele faz um convite para nós. Eu quero ler para vocês aqui alguns versículos do capítulo 12. Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, meus irmãos, com os olhos fixos em Jesus, chegamos a este dia. E chegamos ao final também desta carta. E no final dessa carta, o apóstolo dá vários conselhos práticos para a nossa vida cristã. De certa forma, é como se o apóstolo estivesse dizendo para a gente: olha, ser cristão não é o que você vive aqui dentro da igreja, é o que você vive no seu dia a dia. Aqui você vem para ter os seus olhos fixos em Jesus e ser alimentado na fé que vai guiar você no dia a dia. Então, no final da carta, ele dá conselhos, por exemplo, sobre amor fraternal, ou seja, amor entre os irmãos. Ele fala de hospitalidade, ele fala de cuidado com os que estão presos e com os que sofrem. Ele fala da honra ao casamento. Ele fala de confiar em Deus em vez de ter avareza, de ser avarento. Ele fala em honrar e obedecer aos nossos líderes espirituais do passado e do presente. Ele fala em a gente se firmar na graça de Deus e não se deixar levar por doutrinas estranhas. E ainda ele fala sobre fazer o bem e sofrer com Jesus e por Jesus. E ligado agora a esse último tópico que eu falei, está um convite para a gente sempre oferecer sacrifícios ou ofertas de louvor a Deus. Ele diz no versículo 15 assim: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, meus irmãos, a gente fala bastante, né, sobre louvar a Deus. Entre nós, aqui a gente fala sobre louvor, a gente fala sobre confessar a fé, a gente fala sobre ser missionários, né, ser evangelistas, a gente fala aqui sobre a gente ser fiel à doutrina do evangelho. E a gente fazer isso, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos num estudo bíblico, quando nós estamos num congresso de jovens, num congresso de servas ou leigos, ou quando a gente está dentro de casa, fazer
e falar dessas coisas não é difícil. Né? Não é difícil aqui entre nós a gente falar de louvor, testemunho e assim por diante. Hoje, por exemplo, nós louvamos a Deus de uma maneira muito especial, pelas colheitas, pelos frutos do nosso trabalho, nesse culto aqui de festa da colheita. Mas, louvar a Deus é muito mais do que a gente faz aqui. Significa muito mais do que isso. Nós louvamos, meus irmãos, como eu coloquei aqui, e confessamos a Cristo como nosso Salvador no dia a dia, na vida. E isso nem sempre é fácil. Porque nós, na vida, enfrentamos vários desafios, situações diferentes, seja na nossa profissão, seja na vida familiar, seja nos nossos negócios, seja lá na escola, seja com a vizinhança, seja também no mundo da internet. Então, louvar e confessar a Cristo, o nome de Cristo diante das pessoas, essas duas coisas, louvar e confessar, são frutos da fé. São frutos de um coração que realmente confia em Jesus. E como diz o texto aqui, confia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. São frutos da fé de alguém que espera a cidade e a vida que ainda está por vir. Como diz o apóstolo também no texto. Meus irmãos, muita gente, muitos fiéis demonstraram essa confiança. Tanto nos relatos da Bíblia, como a gente lê lá em Hebreus 11, né? Como também nos Salmos, como também na história da vida cristã. E vocês já perceberam que de vez em quando eu falo aqui, né, de cristãos que estão sofrendo, até sendo mortos no ano de 2025, em pleno século, né, 21, por causa da sua fé. Essa semana, de novo, eu li uma notícia, na Nigéria se calcula que esse ano, até agosto, 7 mil irmãos nossos na fé foram mortos por serem cristãos. Mas eu quero contar aqui para vocês uma história de uma outra cristã muito fiel. E vocês vão ver como a história dela se liga a nós. Eu quero contar para vocês a história de uma cristã chamada Júlia von Hausmann. A Júlia, ela era uma americana e ela tinha o seu noivo trabalhando de missionário lá na África, no século XIX, ou seja, lá no final dos anos 1800. E a Júlia pegou um navio sozinha, não levou família, nada, e viajou lá para a África, onde estava o seu noivo, para lá se casar com ele e trabalhar junto na missão com ele. Agora, pensem só um pouquinho, né, gente, para a gente se situar. Hoje, algumas coisas ainda são difíceis. Vocês imaginem há 130, 140 anos atrás. Quantos dias ou semanas ela demorou de navio para ir para a África? E como eram as condições de vida lá? Aqui no Brasil também, né, 1800 e pouco, era tudo muito mais difícil. Muito bem. Ela foi para lá, ela tinha avisado o noivo que ia, né, com uma carta e tal. Mas quando ela chegou no porto, o noivo não estava lá esperando. Estava um amigo do seu noivo. E ela falou, eu vou levar você até onde está o seu noivo. E ele levou a Júlia para um cemitério, onde o noivo dela tinha sido sepultado apenas 3 dias antes dela chegar. Longe da família, com uma notícia tão terrível, ela se entristeceu muito, e ela se trancou num quarto lá, provavelmente de uma casa, de um hotel, se trancou naquele quarto por 3 dias. E quando ela saiu, ela tinha nas suas mãos
um hino que ela escreveu nesses 3 dias, que demonstrava total confiança dela em Deus, mesmo com essa situação tão terrível. É um hino que nós cantamos, e que é muito bonito, que começa assim: ó, guia nesta vida, Senhor meu Deus, até findar a lida, os passos meus. É o hino 315 do nosso hinário, hino 134 do nosso cancioneiro. A Eliana, passa aí, por favor. Vamos ler todo mundo junto? Às vezes a gente canta e a gente não presta atenção na letra. Vamos lá? Ó, guia nesta vida, Senhor, meu Deus, até findar a lida, os passos meus. Sozinho eu não desejo um passo dar, constante em teu cortejo eu quero andar. O teu amor me cobre o coração e tranquiliza o pobre na inquietação. Se tua eterna graça me consolar, contente na desgraça hei de exultar. Se acaso não compreendo teu proceder, de ti não me desprendo do teu poder. Conduze tu meus passos à eterna luz, acolhe-me em teus braços, Senhor Jesus. Muitos hinos têm histórias parecidas. Eu tenho certeza que agora, cada vez que vocês cantarem esses hinos, vocês vão lembrar da Júlia. Imagina a gente fazer uma viagem assim, e em vez do nosso noivo estar lá, ele está lá enterrado. E você está num país estranho, e você não conhece ninguém, e todos os seus planos que você tinha foram por água abaixo. E ela então sai daquele quarto com esse magnífico louvor a Deus, essa magnífica confissão de fé. Então esta filha do Senhor, meus irmãos, ela confiava no que diz o Salmo 50, que diz assim: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. A partir da sua dor e na sua dor, o Senhor comprovou que grande é a sua fidelidade e que a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova, como diz o profeta Jeremias. Nós hoje, meus irmãos, estamos festejando um momento especial, alegre, as colheitas, os frutos de nosso trabalho. Mas, como eu já disse antes, na nossa vida nem tudo são flores, né, rosas, como a gente ouviu também no hino Graças Dou, né? A gente também enfrenta muitos e variados tipos de problemas, de sofrimentos, de angústias, de desafios. E talvez nessas horas, a nossa alma também fique inquieta. E nessas situações, pode ser que às vezes a gente não é tão confiante. Pode ser que algumas vezes, em vez de louvar e confessar a Cristo, a gente reclama. A gente pensa que a gente está sozinho. A gente pensa que Deus não está com a gente. Mesmo assim, meus irmãos, Deus convida a gente a colocar os nossos olhos, o nosso olhar, a nossa confiança em Cristo, o Salvador. Crer, meus irmãos, que o próprio Senhor, que manteve todas aquelas pessoas fiéis lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, o mesmo Senhor que inspirou a Júlia a escrever esse hino a partir da sua dor, o mesmo Senhor que inspirou Lutero a defender o Evangelho, mesmo correndo o risco de ser morto, o mesmo Senhor que fez tantos outros cristãos escreverem hinos e textos, e confessar sua fé, e alguns até serem mortos por isso, pelos inimigos de Deus. Nós somos convidados a confiar que esse Senhor e Pai
é o Deus que cuida da gente também. É o Deus que nos envolve com seus braços amorosos. É o Deus que verdadeiramente guia os nossos passos. Ó, guia nesta vida, Senhor, meu Deus. É o mesmo Deus que guiou aquelas pessoas, guia a gente. Mesmo que, às vezes, a gente não veja isso. A gente não sinta isso. Como a Júlia. O que ela viu lá naquele momento? Só dor, só sofrimento. Meus irmãos, confiando neste Pai, que provou o amor dele por nós, sacrificando o seu Filho, nós podemos sim louvar a Deus. Não só cantando belos hinos e canções aqui na igreja, não somente num culto bonito como hoje, de festa, mas louvar a Deus com o nosso testemunho de fé. Louvar a Deus quando nós fazemos o bem aos outros, até aqueles que nos fazem mal. Quando nós perdoamos mesmo aqueles que não querem nos perdoar. Quando nós não nos fazemos de juízes sobre os outros. Porque juiz é só Deus. Mas quando nós levamos às pessoas o amor de Jesus. Como, quando diz o texto aqui, a gente tenta imitar a fé dos nossos pais. Quando ele fala pais, aqui não é só o pai e a mãe da gente, é os pais da fé. Quando a gente tenta imitar a fé, né, dos nossos antepassados, a fé dos nossos pastores, e quando nós obedecemos com respeito e amor àqueles que nos guiam com a palavra de Deus, quando nós vivemos a fé na vida diária, tudo isso é louvar a Deus e confessar a Cristo, confessar o nosso Salvador diante das pessoas. Será que isso é fácil? Será que isso não tem dor e sofrimento? Claro que não. Nós vimos aqui, não foi sem dor e sofrimento que a Júlia escreveu aquele belo hino de confiança em Deus, que é cantado até hoje em todo o mundo, em todas as línguas. Mas principalmente, meus irmãos, não foi sem dor, sem sofrimento e morte que o nosso Salvador Jesus Cristo morreu como um bandido fora da cidade, como diz o nosso texto, para que com o seu próprio sangue ele pudesse purificar a gente dos nossos pecados, nos apresentar puros, santos diante de Deus por causa do seu sangue. Ele venceu tudo por nós, meus irmãos. Ele ressuscitou para que a gente possa agora descansar nos seus braços e finalmente um dia receber a coroa da vida eterna. Ele é a garantia, meus irmãos, hoje, por meio da sua palavra, por meio do sacramento, de que nós podemos, com toda a confiança, dizer junto com o apóstolo: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor é quem me ajuda, eu não tenho medo. Que mal alguém pode me fazer? Louvemos e confessemos a Cristo, meus irmãos, porque é Ele que nos sustenta. Ele que faz a terra produzir os seus frutos, é Ele que abençoa a vocação, o trabalho de cada um de nós. A festa da colheita, né, é uma amostra maravilhosa de como Deus nos sustenta, né? E eu fico assim, muito encantado de ver tudo isso. E eu digo a vocês, valorizemos isso. Nós temos irmãos que vivem de mandioca e nada mais, em alguns países da África, porque é muita seca, falta de água, guerra. Valorizemos o que Deus nos dá. Ajudemos os que estão perto de nós, estão precisando. Porque é para isso que Deus nos abençoa. Para cada um de nós, na sua vocação, no seu trabalho, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Louvemos a Deus, confessemos a Cristo. Porque é Ele quem nos diz e promete o seguinte no Evangelho de hoje: não fiquem perguntando o que irão comer e beber, não fiquem preocupados com isso.
Porque os gentios, ou seja, os que não creem em Deus, de todo mundo, eles é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busque antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não está dizendo assim, deite na rede, espere cair tudo do céu. Não. Ele está dizendo, viva a sua vida do dia a dia, faça o seu trabalho bem feito, naquilo que Deus, vocacionou você, e o resto Deus vai dar. O que você precisar, Ele vai dar. E principalmente, nós cristãos temos essa certeza. Ele nos dá o mais importante. A vida eterna no céu, onde tudo será perfeito, onde teremos louvor perfeito, onde teremos salvação eterna. Então, meus irmãos, louvemos e confessemos a Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele esteve com nossos pais, avós, tataravós, com todas as pessoas que vieram antes de nós e nos deixaram o que nós temos hoje. Ele é o Deus que está com a gente hoje e vai estar com nossos filhos e com os nossos descendentes até o dia em que Jesus voltar. Louvemos e confessemos a Cristo, meus irmãos, porque salvação e vida eterna são os frutos do trabalho do nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele nos dá de presente todos os dias, através do seu perdão. Que Deus nos ajude, assim, a confessar a Cristo e louvar a Deus, com palavras e ações, com toda a nossa vida. Amém. Pode passar?